Olá, eu sou o Jalaerten Campos, colaborador da Fraternidade Luiz Sérgio, aqui de Vinhedo, é o Centro Espírita Kardecista Fraternidade Luiz Sérgio, e estou aqui para dar sequência ao nosso programa Gotas Fraternas, que a cada semana divulga uma mensagem do livro Pão Nosso, psicografado por Francisco Cândido Xavier, de autoria espiritual de Emmanuel. Hoje nós vamos comentar a respeito da lição número 75, cujo título é Murmurações. Então, no preâmbulo desse comentário que vamos fazer, dessa reflexão, que eu convido vocês todos a fazerem em conjunto comigo, nós precisamos lembrar que o Evangelho ele está repleto de indicações de quais as melhores atitudes que devemos tomar diante da vida em diversas circunstâncias. E esse capítulo, em especial, ele é muito interessante porque ele vem nortear as nossas atitudes, o nosso comportamento, a nossa situação mental e espiritual e comportamental diante da vida. E assim nós podemos, então, darmos o início à nossa leitura e reflexões sobre o capítulo. Então, o título é Murmurações. E o trecho do Evangelho a que essa lição se reporta é a Epístola de Paulo aos Filipenses 2,14, que diz exatamente o seguinte: Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. E aí Emmanuel tece os comentários desse capítulo. Nunca se viu contenda que não fosse precedida de murmurações inferiores. É hábito antigo da leviandade procurar a ingratidão, a miséria moral, o orgulho, a vaidade e todos os flagelos que arruinam almas neste mundo para organizar as palestras da sombra, onde o bem, o amor e a verdade são focalizados com malícia. Então, observemos que nesse primeiro parágrafo, Emmanuel traça uma radiografia geral da tendência da nossa alma humana no estágio de evolução em que nos encontramos, né? Mostrando que é um hábito antigo da leviandade procurar a ingratidão, a miséria moral, o orgulho, a vaidade e todos os flagelos que arruinam ainda neste mundo para organizar as palestras da sombra. Então, essa é um diagnóstico e também é um alerta para que nós estejamos vigilantes quanto a essa tendência, que não vamos negar, existe dentro de cada um de nós. Nós estamos sempre prontos a termos uma atitude de murmuração, de reclamação, de focalizar o que não está bem, né? Então, diante de uma natureza perfeita como essa que nós usufruímos aqui para a nossa capacidade de entendimento na Terra, diante de uma chuva que vem para beneficiar o solo, para beneficiar a produção de alimentos, para trazer ozônio, para nos trazer vida, né? A gente murmura, a gente fala, poxa, mas essa chuva tinha que cair logo agora. Então a gente está sempre focalizando um ponto que para nós é negativo, esquecendo de fazer
uma análise do todo, vigilantemente nós ampliarmos a nossa visão é necessário para que possamos enxergar um mar de benefícios com que a vida, em nome de Deus, nos abençoa. Então, seguindo para o segundo capítulo, para o segundo parágrafo, perdão. Quando alguém comece a encontrar motivos fáceis para muitas queixas, é justo proceder a rigoroso autoexame, de modo a verificar se não está padecendo da terrível enfermidade das murmurações. Veja que Emmanuel nos concita a esse mergulho dentro de nós, né? Para que a gente possa, conhecendo como somos, entrarmos no bom combate vigilantemente para podermos seguir os ensinos de Jesus, que são sempre da positividade, da fé, da esperança, do bom ânimo, né? De focalizar o bem acima de tudo. E aí, no próximo parágrafo, Emmanuel nos dita: os que cumprem seus deveres na pauta das atividades justas certamente não poderão cultivar ensejo a reclamações. Então, está aqui o roteiro, né? A recomendação, o que exatamente nós podemos fazer para escapar dessa armadilha das murmurações que vive dentro de nós mesmos, né? Seria procurar dar foco no cumprimento dos nossos deveres simples de cada dia, né? Junto ao nosso trabalho, junto à nossa família, né? Junto aos nossos vizinhos, parentes, amigos, ao nosso lar, né? Nos detalhes mais simples da existência, nós temos dever a cumprir no bem comum. No próximo parágrafo, e esses deveres a cumprir no bem comum vão nos ajudar a vencer essa tendência ainda inferior que nós trazemos conosco, né? E como ele coloca, né? Os que cumprem seus deveres na pauta das atividades justas certamente não poderão cultivar ensejo a reclamações. E segue no próximo parágrafo. É indispensável conservar-se o discípulo em guarda contra esses acumuladores de energia destrutivas. Porque, de maneira geral, sua influência perniciosa invade quase todos os lugares de luta do planeta. Se nós formos analisar, ele está falando aqui uma grande verdade. Porque esses acumuladores de energias destrutivas, né? Porque que acumuladores são esses? Esses pontos de colocarmos valor e observação naquilo de negativo que a gente destaca de um ambiente, de uma circunstância quaisquer que estejamos vivenciando ou enfrentando na nossa vida, quando deveríamos buscar o lado bom de todas as experiências que temos. Então, no próximo parágrafo ele continua: é fácil identificá-los. Para eles, tudo está errado, nada serve. Não se deve esperar algo de melhor em coisa alguma. Seu verbo é irritação permanente. Suas observações são injustas e desanimam. Quem de nós pode dizer que em algum momento da nossa trajetória
não fomos assim, ou que num momento ou outro nos tornamos assim por nossa invigilância, mesmo que momentaneamente. Ou conhecemos alguém que se deixa ser assim por pouco ou muito tempo, ou que é sempre assim, né? Então, aqui ele coloca da importância de nós estarmos alertas e identificar quando nós estamos sendo envolvidos nesse tipo de vibração, para que possamos escapar, fugir delas, combatê-las, né? Procurando a disciplina mental, espiritual, interior, para que a gente possa estar sintonizando a nossa mente, o nosso coração, o nosso espírito eterno com as forças divinas do Evangelho de Jesus. E ele conclui com esse belíssimo parágrafo: lutemos quanto estiver em nossas forças contra essas humilhantes atitudes mentais. Confiados em Deus, dilatemos todas as nossas esperanças, certos de que, conforme asseveram os velhos provérbios, o coração otimista é medicamento de paz e de alegria. Veja que lindo, né? Confiados em Deus, dilatemos todas as nossas esperanças, certos de que, conforme asseveram os velhos provérbios, o coração otimista é medicamento de paz e de alegria. Observe a profundidade dessa lição e o quanto ela vai ser útil se a praticarmos em nossa vida, no nosso dia a dia. E aqui, rogando a Deus que nos auxilie a vigiar para colocarmos em prática essa lição, nós vamos nos despedindo, deixando um grande abraço a todos e a nossa gratidão pela atenção. Até mais.